Olá! Na nossa live de hoje vamos falar sobre foco. Manter os seus olhos numa direção, mas essa direção não é qualquer direção. É manter os seus olhos fixos em Jesus. Para começar a falar sobre isso, vamos ler Mateus 14, versículo 30 e 31, a primeira parte. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. De quem nós estamos falando? De Pedro. Quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, ele quis a mesma coisa, parecendo criança, né? Senhor, eu quero andar sobre as águas. E aí Jesus chamou ele, disse: venha. E de repente ele olha para os lados e ele começa a afundar. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos do foco que é Jesus, porque você pode começar a afundar. Muitas vezes nós temos um problema, a gente tem muitos problemas, e a gente fica ali tratando o problema como se fosse alguma coisa de estimação. E a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser no problema. Mas nós temos um Deus que resolve os nossos problemas. Então, ao invés de você fixar os seus olhos nos seus problemas, ao invés de você criar o seu problema, cuidar dele, passar a mão nele, coloca ele diante daquele que vai resolver essa situação. Daquele que vai te fazer andar sobre as águas. Porque quando Pedro olhou dos lados, isto é, quando ele tirou o foco de Jesus, ele perdeu os seus objetivos. Ele começou a afundar. E aí tem uma coisa interessante que ele grita para Jesus. E aí tem uma palavra maravilhosa que diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Então, se você colocar o seu problema diante do Senhor, ao invés de ficar criando ele ali, imediatamente o Senhor estenderá a mão para você. Que Deus nos abençoe com essa palavra, para que, ao invés de ficar olhando para o nosso problema, nós possamos olhar para aquele que vai resolver o nosso problema. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos caminhar sobre as águas. Amém.